Olá, bora mergulhar num mecanismo que é, olha, essencial para a fiscalização do dinheiro público aqui no Brasil? São os recursos nos tribunais de contas. Aqueles órgãos responsáveis por auditar as contas do governo, sabe? É um sistema que está ali para garantir que toda decisão seja justa e correta. Vamos entender direitinho como ele funciona. Imagina só a seguinte situação: uma decisão super importante sobre como o nosso dinheiro, o dinheiro dos impostos, foi usado, é tomada. Mas alguma coisa ali parece que não está batendo, sabe? O que dá para fazer? Pois é exatamente para isso que o sistema de recursos foi criado. A melhor forma de pensar nisso é como o replay instantâneo num jogo de futebol. É aquela chance de parar tudo, olhar o lance de novo, de vários ângulos, e ter certeza de que a decisão final é a mais correta possível. É basicamente uma segunda chance para a justiça ser feita. E essa ideia de uma segunda chance nos leva direto para o nosso primeiro ponto. O princípio que está por trás de todo esse sistema, que é justamente o direito a uma segunda análise. Então, o que são esses recursos, afinal? Bom, são ferramentas da lei que protegem os direitos de defesa. Eles permitem que as decisões sobre as contas públicas sejam reexaminadas, garantindo que o processo todo seja transparente e justo para todo mundo que está envolvido. Mas claro, como em qualquer processo formal, existem regras, né? Antes de um caso ser reavaliado, ele precisa passar por umas verificações básicas. Vamos ver como isso funciona na prática. Pensa nisso como se fosse um segurança na porta de uma festa. Antes de um recurso entrar na discussão principal, ele precisa passar por essa checagem. O segurança vai conferir: o nome está na lista? Ou seja, quem apresentou tem legitimidade para isso? Chegou na hora certa? Foi entregue no prazo? O convite está preenchido direitinho? O documento está bem escrito, formalizado? Só depois de passar por esse filtro é que a discussão de verdade começa. E todo recurso pode ter dois efeitos, que são quase como superpoderes. O primeiro é o efeito devolutivo, que simplesmente devolve o caso para uma nova análise, uma segunda olhada. Já o efeito suspensivo, esse é bem impactante. Ele funciona como um botão de pausa, sabe? Congela a decisão original enquanto tudo é reavaliado. Mas atenção, nem todo recurso tem esse poder de pausar o jogo. Ok, com as regras básicas entendidas, vamos abrir a caixa de ferramentas. Existem 7 tipos de recursos. Para facilitar, a gente pode agrupar por finalidade. Tem os de revisão geral, os de ajuste rápido e aqueles para corrigir erros bem graves. Isso mesmo, são 7 ferramentas distintas, cada uma pensada para um trabalho bem específico. Vamos começar pela primeira categoria, a de revisões gerais. A ferramenta mais comum aqui é o recurso ordinário. Pense nele como o recurso padrão contra uma decisão final. Ele é poderoso porque aciona o tal efeito suspensivo, ou seja, ele pausa a decisão original. O prazo para usar essa ferramenta é de 15 dias. Logo ao lado dele, a gente tem o pedido de reconsideração. Ele é quase um irmão gêmeo do recurso ordinário, tem o mesmo prazo de 15 dias e o mesmo poder de pausar a decisão. A única diferença, e aqui está o pulo do gato, é o alvo. Ele é usado exclusivamente contra decisões do plenário, que é a assembleia completa do tribunal. Agora, vamos para a segunda categoria, os ajustes rápidos. Aqui, a ferramenta é o agravo. Uma resposta bem ágil. Ele é usado contra decisões preliminares ou despachos do relator. O prazo é curtinho, só 5 dias. E, um ponto muito importante, ele não tem efeito suspensivo. O processo continua andando enquanto ele é analisado. E olha só esse trecho da lei. Ele mostra exatamente por que o agravo não é para qualquer situação. Não dá para simplesmente discordar. É preciso apontar um erro técnico bem claro. A lei fala em ilegalidade ou imperfeita aplicação da lei, ou seja, o argumento tem que ser preciso e muito bem fundamentado. O outro ajuste rápido são os embargos de declaração. Eles funcionam como um pedido de esclarecimento, sabe? Se uma decisão ficou meio obscura ou contraditória, este é o recurso certo. O prazo também é de 5 dias e ele tem um efeito bem único. Ele suspende os prazos para entrar com outros recursos. Isso dá um tempo para que a decisão seja clarificada antes de seguir em frente. Agora a gente entra num território de altíssima relevância com uma ferramenta bem especializada. O pedido de reexame é um instrumento específico para contestar os pareceres sobre as contas de governadores e prefeitos. Dada a importância do assunto, o prazo é maior, 30 dias, e ele também tem o poder de pausar a decisão original. E agora, se preparem para um salto no tempo. Os próximos 2 recursos, que formam nossa última categoria, têm um prazo extraordinariamente longo, o que já mostra a gravidade das situações em que são usados. 5 anos. São os recursos para corrigir erros muito, muito graves.
O pedido de revisão é uma ferramenta potentíssima. Ele pode ser usado até 5 anos depois que uma decisão já virou definitiva, mas só em casos muito específicos, como a descoberta de um erro de cálculo, de um documento falso ou o surgimento de uma prova nova que muda completamente a história. É parecido com ação rescisória na justiça comum, sabe? Um recurso extremo para corrigir injustiças fundamentais. E por fim, a rescisão de julgado. Também com um prazo de 5 anos, ela é usada em situações extremas. Quando uma decisão viola a lei na cara dura, ou se baseia em alguma falsidade. O ponto crucial aqui é que ela é residual, ou seja, só pode ser usada se o pedido de revisão não for uma opção. Depois de detalhar todas essas ferramentas, vale a pena dar um passo para trás e se perguntar por que todo esse sistema, que parece tão complexo, é tão importante assim. O impacto é gigantesco. Isso é muito mais do que um conjunto de regras. Esse sistema promove transparência, reforça a responsabilidade de quem administra o dinheiro público e, claro, busca garantir o uso correto dos nossos recursos. E, acima de tudo, assegura um pilar da democracia, o direito fundamental à defesa. Então, é fundamental entender que não estamos falando só de burocracia ou de um juridiquês complicado. Estamos falando de mecanismos que são a espinha dorsal da justiça e da equidade na gestão daquilo que pertence a todos nós. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Diante de um sistema inteiro desenhado para garantir a correção e a justiça, a transparência na gestão pública, ela deve ser vista apenas como um direito de quem fiscaliza ou também como uma responsabilidade fundamental de quem governa? A resposta para essa pergunta com certeza molda a saúde da nossa democracia.